O Jornal do Meio-Dia está de volta e o embate entre o Conselho Regional de Medicina e a Prefeitura de Cuiabá vem se acirrando desde que o município determinou que as unidades básicas de saúde atendessem a pacientes sem a necessidade de agendamento prévio. O Conselho contesta a medida e alega que essas unidades não possuem estrutura adequada para casos de urgência e emergência, o que poderia colocar, a vida de pessoas. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a secretária de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Sampaio. Boa tarde, secretária, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Secretária, a senhora já foi diretora e presidente do Conselho Regional de Medicina. Aí a prefeitura diz o seguinte, olha, nenhum médico pode recusar atender algum paciente nas unidades básicas de saúde. Aí o CRM de lá para cá fala assim, olha, o prefeito está ameaçando os médicos e isso coloca em risco a vida das pessoas. Secretária, o que fazer? Qual a opinião da senhora para tirar esse debate, da área de confronto, substituindo pelo diálogo? Por que é tão difícil assim? Então, nós estamos num momento muito delicado, Nós estamos enfrentando uma epidemia de arboviroses e com uma capacidade de atendimento dentro das UPAs que já está exaurida. Por outro lado, quando nós assumimos a gestão, nós identificamos uma quantidade muito grande de absenteísmo nas unidades básicas de saúde e um número muito reduzido de atendimentos, por uma série de fatores, que a gente pode até comentar, mas isso era um fato. Então, nada mais justo do que você pedir que as pessoas, que na grande maioria não têm casos de urgência e emergência e que estão esperando 5, 8 horas na UPA para atendimento, e elas não estão graves, por isso elas esperam, que elas se dirijam à unidade básica de saúde para fazer o acolhimento. A senhora, então, não concorda com o CRM? Não é questão de concordar ou não. Existe previsão dentro do SUS de se fazer o acolhimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde. O que é o acolhimento? A pessoa vai chegar lá, a enfermeira vai receber essa pessoa, ver do que se trata a queixa do paciente, não precisa ser só arbovirose. Se for uma situação que pode ser resolvida na unidade básica, ela vai ser encaminhada para resolução. Pode ser um agendamento de consulta, pode ser uma troca de receita, pode ser um atendimento médico. Então, esse acolhimento inicial é feito na unidade básica de saúde. Se o médico que fez o atendimento entender que aquele paciente precisa de um atendimento de urgência ou emergência, ele vai direcionar esse paciente para a unidade de pronto atendimento. Mas isso é uma coisa que é previsto, não tem nenhuma novidade nisso. As pessoas que não estavam acostumadas com esse tipo de abordagem, elas não entendiam que elas poderiam se dirigir às unidades básicas nos casos leves de algum acometimento que elas tivessem. Passaram a fazer isso. E eu acho isso muito bom e isso vai continuar acontecendo. Secretária, essa questão então dos pacientes procurarem as unidades básicas de saúde seria a chamada demanda estimulada, que tem sido criticada, por exemplo, pelo Sindmed. Hoje o presidente esteve aqui na TV Vila Real, concedeu entrevista e falou que as UBS não têm estrutura para atender essa demanda estimulada. E aí a gente tem a impressão de que está ficando lotado, pessoas que não deveriam estar ali acabam procurando primeiramente essas unidades. Também ele trouxe uma denúncia de que alguns médicos estão encaminhando pacientes das UPAs para as UBS de ambulância, não tem como se recusar, mas não tem estrutura. Enfim, se a senhora puder responder esses questionamentos para esclarecer a situação, também a gente ouviu o seu lado. Então vamos lá. O que o Adeildo, meu colega, chama de demanda estimulada, talvez seja exatamente o fato da gente comunicar à população de que essa demanda ela pode acontecer. Você pode ter um adoecimento leve em qualquer ponto da cidade e procurar uma unidade básica para ser acolhido. Ali vai ser visto o que você precisa fazer. Se é um atendimento imediato... Só que lá no início, secretária, não foi assim a colocação, foi diferente. Não teve a explicação que a senhora está colocando. Foi colocado assim de forma geral. Todo mundo pode ir para a UBS. Na verdade, pode,
Se não você pode tiver, recusar o atendimento, mas não é se adequado, você né? tiver um Mesmo os mais acometimento graves, de não doença, é? acho pouco provável que alguém gravemente doente vai procurar uma UBS. Né? Acho que todas as pessoas que utilizam a UBS sabem a estrutura que existe lá. Uma mulher morreu, né? Depois de sair da UBS. Na verdade, aquela paciente, Ela não morreu na UBS, mas ela foi foi lá. atendida na UPA, teve o primeiro atendimento, ela era uma paciente daquela unidade de saúde, frequentava a unidade que ela foi atendida. Quando ela sentiu-se mal, ela voltou à unidade e o médico que a atendeu naquele segundo momento entendeu que ela precisava receber soro e ser transferida para uma unidade de maior atendimento. E foi o que ele fez. Porque lá não tinha condições de atender. Provavelmente ele entendeu que não. É uma decisão do médico. No meu consultório já tive uma criança que fez uma crise convulsiva. No meu consultório privado, eu posso prever isso? Não posso. Eu tenho que saber como conduzir aquela situação. Então, secretária, agora, de acordo com a comunicação da própria secretaria, que a senhora está à frente, demandas assim, mais leves, não urgentes. Então, fica estabelecido isso. Agora, em relação à minha pergunta, tem médicos encaminhando esses pacientes das UPAs para as UBS de ambulância ou não? Isso não tem acontecido? Não, isso não é uma prática que a gente adote. A gente teve notícia de que isso pode ter acontecido lá nos primeiros dias, mas que eu saiba, isso aconteceu uma única vez, naquele momento em que existia uma demanda muito grande. Nós chegamos a atender 1.700 pacientes em 12 horas nas UPAs. E a suspensão do pré-natal, que o presidente do sindicato também se referiu que as Isso UBS não estão mais fazendo? Os agendamentos dos segmentos, eles continuam acontecendo normalmente nas unidades de saúde. Nós nunca dissemos que os programas tinham que ser interrompidos para que fosse feita a demanda espontânea. Secretária, tem uma posição de embate, de queda de braço, um cabo de guerra entre o prefeito Abílio Brunini e o Conselho Regional de Medicina. Cada um apontando para um lado na questão das unidades básicas de saúde. E o paciente, ele segue a orientação de quem? Olha, eu acho que o paciente está sendo atendido. Isso é a nossa principal preocupação. A orientação, que eu estou aqui reforçando mais uma vez, é que o paciente deve procurar a unidade básica de saúde se ele tiver um desconforto leve para ser acolhido. E a partir dali, a unidade básica é a porta de entrada do sistema de saúde, a partir dali ele vai ser orientado qual a melhor conduta a ser tomada naquele momento. Se é ser atendido ali, se é ser um agendamento para um dia, 2 dias depois, se é ser encaminhado à unidade de pronto atendimento. A pessoa que vai fazer esse acolhimento é que deve identificar qual vai ser o segmento que aquele paciente vai ter. Secretária, em relação às policlínicas do Cochipó e do Planalto, que se não me engano estão fechadas, não é? Há uma previsão aí de reforma, de reabertura, porque elas atendem grandes conglomerados urbanos que, não tendo essas unidades, acabam migrando para outras UPAs, policlínicas e sobrecarregando as demais, né? Tem uma previsão? Nós não temos previsão no momento. Nós pegamos um grau de endividamento muito grande na saúde, com dificuldade, inclusive, para aquisição de insumos, de medicamentos. Nós estamos realmente tendo que se virar para conseguir atender a demanda, que aumentou muito. Então, a situação está realmente muito difícil de levar. Mas a gente não pode falar de reforma nesse momento em que tem outras coisas, outras prioridades a serem feitas. Mas seria uma reforma, seria assim, algo muito custoso para o município? Sim. Existe uma... Sim. Durante a campanha ainda do Abílio, eu estive na Policlínica do Cochipó. Eu praticamente inaugurei aquela policlínica em 93. E dá dó de ver, né? Uma estrutura daquela, completamente sucateada, e sem previsão. Sem previsão. Porque as policlínicas, elas não têm mais financiamento do SUS. Esse modelo de atendimento, ele não tem mais. Então, é UPA e unidade básica. Está se voltando a falar da possibilidade de ter novamente as policlínicas. Seria alguma coisa intermediária, mas isso não existe ainda, isso de concreto no SUS ainda. Então, é UPA e unidade básica de saúde. Secretário, com tanta dengue, chikungunya, né, essas arboviroses aí, foi suspenso um dia específico para fazer pré-natal de gestante? É para gestante se misturar ou não aconteceu isso? Não, não aconteceu.
Os pré-natais continuam sendo agendados. Mas com um dia específico? Cada unidade ela tem a possibilidade de se organizar da forma como a sua comunidade demanda. Mas então não não existe existe uma misturar regra. essa gestante com pacientes com dengue, chikungunya, não é arriscado isso? Assim, essas doenças não se transmitem entre pessoas, né? O vetor é o mosquito. Então, não teria sentido deixar de atender porque tem pessoas com arbovirose no mesmo local. Isso vai acontecer na UPA e em qualquer outro lugar. Mas isso não é um critério de deixar de atender a gestante porque tem um paciente com uma doença transmitida por um vetor, diferente de Covid, né? Que é transmitido pela via aérea. Mas a arbovirose não, depende de vetor. Secretária, eu já vi várias entrevistas do prefeito Abílio e Lúcia Helena, secretária de Saúde, atrás do prefeito. E aí a cobrança que muitas pessoas fazem é a seguinte: está faltando autonomia para a secretária de Saúde de Cuiabá? Não, Jorge, não está autonomia, não. O Abílio tem uma personalidade bastante marcante, todo mundo já conhece ele de muito tempo. Ele é uma pessoa bastante impetuosa, que quer que as coisas funcionem de maneira rápida, mas nem tudo pode ser feito no estalar de dedos. Mas ele né? não centraliza demais, secretária? Olha, eu não tenho me incomodado com isso, não. A gente tem uma interação bacana, não posso reclamar, não. Secretária, pois não, Camila. Só uma última pergunta em relação à disparada dessas arboviroses. Muitas pessoas estão procurando os testes, né, nas UPAs, que é mais rápido. E a gente tem recebido muitas mensagens afirmando que não está tendo teste, sorologia. O que está acontecendo? E há previsão de testes rápidos, aqueles que em poucos minutos ali dão o resultado? O Estado prometeu nos fornecer esses testes rápidos. Ainda ontem nós estivemos numa reunião do Comitê de Crise exatamente para as arboviroses. E teremos eles em breve, acredito que semana que vem já deve começar a ter. As sorologias, o que acontece? Você tem um momento ideal durante o progredir da doença para fazer a solicitação. E o que infelizmente tem acontecido é que essa solicitação está sendo feita de maneira equivocada, que traz custos elevados sem resolução, porque você acaba não fazendo o diagnóstico correto. E esse tipo de abordagem equivocada faz com que a gente também não tenha uma leitura adequada do que está realmente acontecendo. Quem está falhando, então, nessa abordagem? O médico. O médico. Assim, às vezes, quando você não faz uma anamnese bem feita, não conhece em que momento a doença está, você não sabe que exame exatamente pedir. Isso serve para qualquer arbovirose. Então, a sorologia que você tem que pedir é uma no 3º dia, é outra no 7º dia e por aí vai. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e torcendo para que acabe, não é, esse cabo de guerra entre a Prefeitura e o Conselho Regional de Medicina. Eu só quero abusar um pouquinho e aproveitar a oportunidade para falar que amanhã nós faremos um grande mutirão no bairro do Maquino, onde é um bolsão de arbovirose, junto com a Secretaria de Obras, de Limpeza Urbana, Defesa Civil, todos estaremos lá fazendo um grande mutirão para tentar reduzir a dengue. E lembrando que o maior protagonista da prevenção das arboviroses é o indivíduo, cuidando da sua casa, do seu quintal. Obrigado, secretária. Obrigada, secretária, e boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade.